Pegue a sua Bíblia e abra em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Nós vamos falar sobre a verdadeira religião. A palavra religião significa religar. Religar o homem. O homem estava desligado de Deus, separado de Deus, distante de Deus. E Deus, Ele está fazendo uma grande obra para reconciliar o homem consigo mesmo, para religar o homem a Deus. Religião, então, é religar o homem a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Grande Deus. Religião, então, é mais do que formas e maneiras ou regras. Religião é reatar um relacionamento que foi desmanchado, que foi afetado pelo pecado. Bem? Religião, então, é religar, é restaurar o relacionamento de fidelidade, de amor, de fé para com Deus. Quando nós somos salvos, quando nós se convertemos, Jesus, ele nos reconcilia, nos traz de volta para a casa do Pai. Então, a verdadeira religião. Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim, na minha versão, nova tradução linguagem de hoje: para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Pode se assentar, fique à vontade em dar glórias a Deus. Tiago, então, meus irmãos, está para exaltar o Senhor. O que significa esta mensagem de Tiago sobre a verdadeira religião? É ajudar os órfãos e as viúvas. Naquele tempo, meus irmãos, não tinha bolsa escola, bolsa família, pensão, não tinha essa de encostar, não tinha essa de receber algum benefício do governo, uma aposentadoria, não. Por isso que a palavra dizia que o filho tem que honrar o pai e a mãe, porque não tinha aposentadoria para o pai e a mãe quando ficasse velho. Por isso que a Bíblia fala para ajudar as viúvas, porque se o marido morresse, não tinha nenhum benefício para elas do governo. E isso só surge com o mundo moderno. Os órfãos, talvez não tinham orfanatos naquela época. Então, as classes sociais menos favorecidas daquela época deveriam ser amparadas pelos cidadãos. Quando não tinha familiares e parentes, os próprios cidadãos da cidade. Os dízimos, as ofertas do Antigo Testamento eram usados para isso. E é claro que há um princípio por detrás desta mensagem. Quando ele fala que a verdadeira religião é ajudar as órfãs e as viúvas, ele pega como exemplo o órfão e a viúva, porque eram os tipos de pessoas, as classes sociais menos desamparadas, menos favorecidas. Então, a verdadeira religião vai esperar que a pessoa ame o seu próximo. A verdadeira religião é amar o nosso próximo. Só que em vez de dar o princípio fundamental, ele já dá a forma na realidade, na prática, que é ajudar órfãos e viúvas. Mas atrás desta prática está o princípio fundamental: o amar o próximo. Não quer dizer que só vai ajudar órfão e viúva. Quer dizer que a verdadeira religião vai fazer com que as pessoas amem o seu próximo e os ajude, seja órfão, seja viúva ou não. Pode ser também alguém que tem pai e mãe, alguém que seja casado. Ele só fala órfão e viúva porque no tempo dele era o exemplo melhor para se dar.
na questão de amar o próximo na prática. Quem está entendendo? A verdadeira religião, então Tiago diz que é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, nas suas necessidades. E também outro item importante: não se manchar com as coisas más deste mundo, não se contaminar com as coisas erradas deste mundo. É claro que aqui mais uma vez ele está dando uma fórmula prática, mas por detrás também desse outro item está a santificação, que é a separação do religioso, uma separação, né, não total deste mundo, mas uma separação das coisas erradas, das coisas, né, más deste mundo. Agora das coisas boas e certas não, só das coisas pecaminosas. E isso é separar-se, se consagrar, se santificar, se guardar somente para o Senhor, para as coisas que Deus aprova, que Deus gosta. Então, duas marcas da religião: amar o próximo e santificação, santidade. E a santidade, na prática, na realidade, é não fazer as coisas erradas, não se misturar com as pessoas erradas, não se contaminar através do que assiste, ouve, fala, nos lugares onde vai, das coisas que faz com as mãos. Não se contaminar, não se envolver, mas ser santo, ser separado, ser consagrado para Deus. Essa é a verdadeira religião. Amar o seu próximo, ajudando quem precisa, nas suas necessidades, seja de comer, seja de beber, seja de vestir. As duas marcas da religião. Tem religiões que ajudam muito o próximo, tem instituições filantrópicas, tem projetos sociais que ajudam com esportes, ajudam para não deixar que crianças, adolescentes se envolvam com as coisas da criminalidade. Então tem projetos sociais que envolvem esportes, tem projetos sociais que distribuem alimentos para as pessoas pobres, para os desempregados, para quem está passando necessidade. Tem projetos sociais, né, até mesmo de atendimento médico a quem não tem condições de pagar um plano de saúde, uma consulta médica. Tem muitos projetos sociais de ter desconto com remédio. Se a gente for, a gente tem uma lista enorme de projetos sociais, tanto da parte do Estado, do governo, da prefeitura, como também de instituições, de igrejas e de outras religiões, seja oriental, seja espírita, enfim. Só que só esta parte não dá para dizer que é a religião verdadeira, porque além de ajudar o próximo, tem a questão da santidade. Não adianta ajudar o próximo em suas necessidades sociais, materiais, financeiras, físicas, mas não ser santo. Não adianta nada ajudar as pessoas, amar as pessoas, só que eu mesmo sou alguém que se envolve com as coisas más, pecaminosas, que são nojentas aos olhos de Deus. E não adianta também ir para o outro extremo, ser santo, ser separado, não tem vício, não tem moralidade, é uma pessoa certa, correta, educada, mas você não vê expressão de amor na questão de ajudar o próximo na prática. Não é nem uma coisa nem outra, nem um extremo nem o outro, nem o extremo sul nem o extremo norte, nem o polo sul, polo norte. É as duas coisas, os dois requisitos. Tiago nos mostra aqui. Glória a Deus. Em Atos capítulo 6, versículo 1, nós vemos aqui o livro da história da igreja do primeiro século. Atos capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim: algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito,
E os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Que serviço? A diaconia. Então as viúvas, elas recebiam cesta básica, marmita, um salário mínimo da igreja. Só que começou a haver uma divergência, uma discussão, uma briga entre dois grupos: as viúvas dos judeus de Israel e as viúvas dos judeus helenistas, dos judeus que foram criados em outros países. Então, como a igreja, na sua maioria, era formada de judeus cristãos, eles davam preferência às viúvas judias de Israel, e meio que deixavam por último as viúvas dos judeus gregos, dos judeus que foram levados para outros países. Então houve essa contenda e os apóstolos se reuniram para resolver o problema. E aí que surge então, diante de um problema como este, de uma necessidade da igreja como esta, surge então o cargo, a função de diácono, para cuidar das mesas, ou seja, da distribuição de cesta básica para as viúvas. Enquanto os apóstolos iriam ficar só com a parte da oração e de pregar. Mas é claro que até mesmo para ser apóstolo e dedicar-se à palavra de oração, e para ser diácono, para cuidar da distribuição do dinheiro, da ajuda social, tinha que ter as qualificações de ser cheio do Espírito Santo, homens honestos de confiança. Então, veja que a igreja primitiva era a religião verdadeira, porque amparava então as viúvas que naquela época precisavam muito. Atos capítulo 4, versículo 32 em diante. Nós estamos mostrando aqui como exemplo a igreja primitiva do primeiro século. A igreja de Jesus, a igreja pentecostal, cheia do Espírito Santo. Diz assim: todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam um com os outros tudo o que tinham. Por grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro e os entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Foi assim que José vendeu o terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. Então, a verdadeira religião, como o Tiago disse, é marcada por isso. É marcada pela compaixão, pela oferta, pelo compartilhar da bênção, é marcado pelo repartir da bênção. Então eles repartiam entre si, compartilhavam entre si, viviam como uma comunidade, eram amigos, eles davam testemunho, eles viviam unidos, estavam sempre reunidos, e eles ajudavam aqueles que tinham necessidade. E é claro que esta ajuda não era igual a todos. O texto diz que era proporcional. Então tinha pessoas que precisavam mais, e tinha pessoas que precisavam mais um pouco menos. Então todos que precisavam eram auxiliados, mas de maneira proporcional, de acordo com a necessidade.
é claro que se não houvesse necessitados no meio deles, eles não venderiam suas casas e suas terras. Eles só vendiam as casas e as terras porque havia necessidade. Se não houvesse a necessidade, eles não fariam isso, porque não ia precisar. Porque cada um tinha sua casa e o seu terreno, e eles preferiam abrir mão da sua casa e do seu terreno para ajudar os necessitados. Mas se não houvesse necessitados, é claro que eles ficariam com a sua casa e com o seu terreno. Então eles não poderiam aceitar que houvesse no meio deles necessitados, irmãos e irmãs. Assim era assim é a verdadeira religião, assim a igreja primitiva praticava. E é claro que havia as pessoas que administravam esta ajuda, esse auxílio, eram os apóstolos. E depois eles passam o trabalho para, lá no capítulo 6 de Atos, eles passam para os diáconos. Mateus 25, versículo 34 em diante diz assim: nós estamos falando sobre a verdadeira religião, que é amar o próximo e ser santo. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Não é que o cristão foi preso por crime, amém? Não entenda errado, eles eram presos simplesmente por ser cristão, amém? É porque hoje não tem isso, por isso que a gente acha, o crente estava preso, nós fomos visitar eles, a não ser que seja alguém que se converteu lá também, né? Pode ser. Amém? Mas aqui no contexto eram os cristãos que eram presos por causa da sua fé mesmo. Esse é o contexto mesmo, verdadeiro. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que tiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida, estava com sede e não me deram água, era estrangeiro e não me receberam na sua casa, estava sem roupa e não me vestiram, estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Aleluia! Louvado seja Deus! A verdadeira religião é amar o seu próximo, ajudar os órfãos e viúvas. A verdadeira religião é ser santo, se separar das coisas pecaminosas e não se contaminar com nada mal deste mundo. Aleluia! Louvado seja Deus! A verdadeira religião é a assistência social, é conviver, é visitar, é cuidar. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. Nós temos aqui agora outro exemplo, uma parábola contada por Jesus para nos mostrar qual é a religião verdadeira. É claro que a religião verdadeira não tem nome.
Existem tantas religiões e cada religião recebe o seu nome, a sua nomenclatura, o seu slogan, a sua marca, o seu registro, o seu CNPJ e assim vai. Mas a verdadeira religião, meus irmãos, não tem nome. É viver, é praticar. Lucas 10, versículo 25 em diante. O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma. Salvação é isso. Salvação é isso. A maior prova de salvação é amar o Senhor seu Deus com todo o coração e com toda a sua alma. É a principal característica de quem é salvo. Com todas as forças e com toda a tua mente. Ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Aqui está o segundo maior mandamento. Isso é salvação. Isso é ser salvo, é amar a Deus e amar o próximo. As duas maiores marcas. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso, que você respondeu com precisão, e você viverá, e você terá a vida eterna. Porém o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho alguns ladrões o assaltaram, tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. O mestre da lei, que é o religioso, ele vai tentar fazer uma pegadinha com Jesus. Ele quer desmascarar Jesus. Mas Jesus conhece os mandamentos, conhece as Escrituras, conhece a religião judaica, a religião de Israel. E ele vai falar: como eu faço para ter vida eterna? Ele fala, aí Jesus vai dizer: você conhece as Escrituras, os mandamentos? Conheço. E aí ele diz os 2 maiores mandamentos. Depois Jesus vai contar uma parábola como exemplo e vai perguntar para ele quem estava certo, quem obedeceu os 2 maiores mandamentos. E ele vai responder: o samaritano. Então, nas 2 perguntas que Jesus faz, porque ele faz uma pergunta e Jesus responde fazendo outra pergunta, porque Jesus vai responder a pergunta que ele fez quando ele responder a pergunta que Jesus faz. E nas 2 perguntas que Jesus faz, ele responde 100%, nota 10. E aí Jesus fala: vai e faz então. Porque no questionário, na prova, você responde certo, mas na prática, 0. Quem está entendendo? Você sabe, e por que não vive, por que não faz? Vai e faça. Vá e pratique. Conhece os mandamentos, as Escrituras? Sim. Assim sabe. Então vai e pratique. Nesse exemplo que eu dei, quem está certo? Samaritano. Então vai e faça o mesmo. Porque você sempre sabe responder a coisa certa, mas não sabe fazer a coisa certa. Religião só de palavras, amor só de palavras, é
uma religião, um amor morto. A fé sem as obras é morta, a religião e o amor sem as obras é também morta. Então, o levita, que ajudava o sacerdote no templo. Os levitas, ele é uma tribo ali, uma família escolhida para ajudar a guardar o templo, a cuidar dos utensílios do templo. Então, em cada departamento, em cada função, se colocavam os levitas no Antigo Testamento. E o sacerdote era responsável pelo sacrifício, pelo culto. Então, meus irmãos, eles eram os dois exemplos de pessoas que têm religião e que se espera que eles praticassem a religião. E aí o samaritano, como a terceira pessoa usada como exemplo, o samaritano era considerado para eles como cães, porcos, pagãos, falsificados, porque os samaritanos eram os israelitas misturados com os assírios, com aqueles povos cananeus. Era uma raça misturada. E quando eles desciam para Jerusalém, eles preferiam ir pelo caminho mais longo do que passar por Samaria, do que passar perto desse povo, dessa raça. Então havia até uma guerra entre os judeus e samaritanos. Há um preconceito, racismo entre eles. E Jesus vai estar falando com o doutor da lei, com o mestre da lei. E ele vai dizer que justamente os samaritanos, que eles tanto desfazem, dão descrédito, que não dão nada para eles, que só falam que eles são endemoniados, que eles são cães, que eles são porcos, que eles não são puros. Justamente os samaritanos Jesus vai usar como exemplo de amor prático ao seu próximo. É claro que isso foi uma ofensa, isso aí foi um tapa na cara deles, para mostrar que a religião deles é uma religião só de fachada. Conclusão, Tiago diz no capítulo 4, versículo 17: portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Aleluia. Veja, meus irmãos, como é fácil a gente cair no pecado. Se faz a coisa errada, pecamos. E se deixamos de fazer a coisa certa, pecamos. Consegue ver como nós estamos cercados no laço do pecado? De todas as formas, se nós não vigiarmos, já estamos pecando. Se nós não tomarmos cuidado, nós pecamos. Mas o justo viverá pela fé. Vamos fazer o nosso melhor, vamos fazer o nosso máximo, vamos se esforçar, se dedicar em ter a verdadeira religião. E não adianta eu dar o nome da religião, porque não tem. Essa religião é isso aqui que nós lemos. Não tem nome. Não vou falar que é o catolicismo, o cristianismo, o islamismo, o budismo. Aleluia. Vou falar que é isso. É amar o próximo, é amar a Deus, amar o seu próximo, é ajudar quem precisa e é se santificar, não se contaminar com as coisas erradas deste mundo. Amém? Que Deus abençoe, que nós possamos então levar a verdadeira religião, esta verdadeira religião que vai religar, que vai conduzir as almas à comunhão com Deus. Quando as pessoas verem o amor de Deus em nós, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus em nós, a santidade e a justiça de Deus em nós, quando nós ajudamos quem precisa e quando nós não praticamos o pecado nessa sociedade, as pessoas vendo isso vão querer ter a mesma religião que a nossa. E essa é o ministério da igreja: reconciliar, levar as pessoas até a Deus. E levar as pessoas até a Deus não é através da Avenida Brasil, através da rua Antônio Spigaroli. Levar as pessoas até a Deus não é simplesmente sentar na cadeira da igreja. Levar as pessoas a Deus é quando nós somos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Quando nós amamos como Jesus amou e ajudamos como Ele ajudou. Se santificamos como Ele se santificou. Amém?